Boa noite a todos. Que bom que nós estamos juntos. Já o horário já está em cima e nós vamos, antes de começar a nossa leitura, nós vamos fazer um convite, reforçar o convite. A nossa casa, ela tem o atendimento às crianças, que é a evangelização, que acontece nesse horário. Nós estamos aqui e as crianças estão com as evangelizadoras. Os pais trazem as crianças e ficam aqui. E nós temos também a mocidade, que é uma evangelização para jovens de todas as idades, que acontece aos sábados, às 4h, não é, Gu? Às 4h. O estudo que eles fazem é excelente e bem dinâmico e muito bom. Então, nós fazemos o convite para que venham para a mocidade. Tem o nome de mocidade, mas aceita-se todas as idades. O meu neto participa, a Iracema, o Luiz, a Sandra, a Gisele e mais algumas pessoas. Eu não tenho como vir, mas eu até gostaria. Então, a mocidade acontece aos sábados, às 4h. Está feito o nosso convite. Como toda quinta-feira, nós temos a leitura deste livro, com 5 pães e 2 peixes. E a lição que eu vou falar tem o nome de brilho. Eu vou ler a lição inteira. Aproveita o teu momento de brilhar para fazer luz e não para ofuscar a quem vive nas trevas. Não te esqueças de que sobre a terra, ao mais claro dia, costuma se suceder imensa noite de escuridão. Nós estamos acostumados com a luz, né? Mas a luz que Thomas Edison descobriu, né, e nos trouxe. Mas foi Jesus quem nos disse, quando ele aqui esteve, naquele período onde se havia trevas, né? Ele disse: eu sou a luz do mundo. E disse mais, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Jesus afirmou que nós somos a luz do mundo e que nós não devemos esconder a nossa luz. Pelo contrário, né? Nós devemos fazer com que a nossa luz brilhe, que resplandeça, que ela possa ser vista a todos e para que todos possam também, né, deixar a sua luz brilhar. E essa luz que nós temos são os nossos valores internos. São aquelas dádivas que nós recebemos de Deus. São os nossos talentos. Essa frestinha de luz que a gente deixa de vez em quando transparecer é Deus, é a presença dele dentro da gente.
Sozinho nós não teríamos essa luz. E quando Deus nos deu esse presente, Ele quer que a gente faça uso, que a gente utilize, que a gente sempre esteja movimentando esses talentos. E a nossa luz não pode nunca querer ofuscar a do outro. Não cabe a nós achar que nós temos mais condições que o outro. Pelo contrário, nós temos que ajudar aqueles que estão precisando. E a nossa luz sempre vai resplandecer um pouquinho mais. Não pense que é uma luz tão forte quanto essa, não. É um pequeno facho, menos que de um pirilampo. Ela só vai conseguir aumentar o seu brilho através dessa nossa lapidação diária, dessa nossa vontade de se dedicar ao nosso próximo de alguma forma. Chico Xavier já dizia assim, que ninguém precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a nossa própria casa. Então, como o texto que nós lemos aqui, que é para a gente aproveitar o nosso momento de brilhar e fazer luz, mas que é para não ofuscar quem vive nas trevas. Então, nós não devemos ofuscar, muito pelo contrário, devemos ajudar, colaborar para que a luz do próximo também brilhe. E eu encontrei algumas linhas e momentos de sabedoria que diz assim: sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você através de seus atos e de suas palavras de compreensão e otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Então, que nós deixemos a nossa luz brilhar. E agora, na hora da prece, eu gostaria de colocar uma música. Então, nós vamos nos acomodar bem, vamos ouvir a música. Você pode até cantarolar baixinho ou soltar a sua voz. Eu até convidei meu neto e o Pablo para cantar. E nós até cantamos em casa. E não ficou feio, mas ele é tímido, ele não quis vir cantar. Então, eu vou usar a música para a gente, nesse momento, fazer a nossa prece. Vamos então nos acalmar, relaxar o nosso corpo e ouvir a música. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações.
quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, entrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta Almas queridas, eu também evoco a proteção de Deus, do Cristo e da espiritualidade para todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos aqui. Permitam-me oferecer as reflexões da noite para os aniversariantes do mês. Recordo-me agora da Eduvirges, dia 2, da Iracema, depois de amanhã. Quem mais aniversariou nesse mês? Maria Eduarda, dia 18. Sandra? Não, foi fevereiro, né? Cícero. A todos vocês, a minha homenagem. A nossa companheira Eduvirges, como sempre, inspirada, guiada pela espiritualidade. O tema de hoje, pacificar. E as primeiras palavras que ela nos trouxe, acrescidas da música, pacificaram-nos de algum modo. E espero que a palestra despretensiosa desta noite contribua ainda mais para a nossa pacificação. Pacificar. Poderíamos trazer muitos significados. Trago 2, que na verdade são 3. Tranquilizar, tranquilizar-se e restituir a paz. Restituir a paz. Nós podemos
pacificar antes ou depois da crise. Se nos pacificamos antes da crise, nós a evitamos. Se nos pacificamos e se contribuímos para a restituição da paz das pessoas com as quais estamos em atrito, também é saudável, também é positivo, também é desejável. Porque se a pacificação anteceder a crise, nós a evitamos. Mas se a pacificação vier depois da crise, nós não a perenizamos, não a eternizamos, não transferimos os atritos e as sequelas decorrentes do atrito para o restante da nossa encarnação, não transferimos as sequelas dos atritos para a erraticidade no mundo espiritual, não transferiremos as crises para as próximas reencarnações, posto que, em que pese a crise, encontramos tempo, boa vontade, esforço para nos equilibrarmos, para nos harmonizarmos, para nos pacificarmos. Eis um tema, como todos os temas, também este, tão oportuno, tão necessário. E não adentrarei em detalhes, mas esse ano, situações diversas me espreitando, querendo de novo pôr-me em desequilíbrio, em desarmonia, em atrito comigo mesmo, em atrito com as pessoas. Todas as palestras que eu faço aqui são para mim, antes de tudo. Não há uma palestra que não sirva para atender alguma necessidade minha, mas esta em especial me fala muito à mente, ao coração, à alma, à vida, pelo meu anseio de paz. Poderíamos falar das grandes guerras que há no mundo. Fala-se hoje, há um livro cuja leitura recomendo, de Deepak Chopra, um indiano que vive nos Estados Unidos, um dos grandes pacifistas do mundo, publicou um livro maravilhoso, A Paz é o Caminho. E neste livro encontramos farto material. Eu me recordo e trago para nós alguns poucos retalhos desta obra grandiosa. Ele nos diz neste livro
que no momento nós temos pelo menos 22 milhões de soldados esparramados pelo mundo a serviço da guerra, a serviço da morte. 22 milhões de seres humanos a soldo para matar, ferir, explorar, escravizar, dominar, expoliar, estuprar, roubar. E por que a guerra? Pergunta ele. Por que a guerra para aqueles que a exploram é altamente vantajosa? A guerra traz benefícios para aqueles que a patrocinam. A guerra é ruim, negativa para os pacifistas, para os que amam a paz. Mas nem todos na terra amam a paz, querem a paz, buscam a paz, empenham-se por ela. A paz ainda não é um tema, um sentimento unânime na humanidade. Seja examinada do ponto de vista do macro como do micro. Já ouvimos pessoas dizendo: eu dou uma boiada, eu dou um boi para, como é, me ajudem, para não entrar na briga, e uma boiada para não sair dela. Já ouvimos isto. Vejam vocês o absurdo. Então a guerra enseja o predomínio, o domínio, e dominar satisfaz o ego, satisfaz o orgulho, satisfaz a prepotência, satisfaz a arrogância. Aquele que vence a guerra usufrui de segurança, porque tem o seu inimigo sob controle, dominado. E Deepak Chopra, no seu livro, diz que as guerras mais modernas eliminaram o último resquício de dignidade que as criaturas tinham quando guerreavam. Na novela Deus Salve o Rei, ainda que você está assistindo, né, ainda vemos o entrechoque, as batalhas no campo, no fronte, onde os soldados podem matar ou morrer. Hoje, com os mísseis inteligentes, com os mísseis teleguiados, com as armas químicas, diz Chopra, eliminamos o último vestígio de dignidade que poderia haver numa guerra, porque mata-se à distância, com mísseis, com uma precisão superior aos nossos GPS. De vez em quando, ando em carros com GPS,
E o GPS nos diz: vire aqui, vire ali, você acaba de chegar no seu endereço. E o míssil da guerra tem uma precisão maior que esta, atinge exatamente o alvo desejado, sem possibilidade de erro. E Chopra, quase que num tom de lamento, diz que nós, seres humanos, concordamos que precisamos acabar com a corrupção, concordamos que precisamos eliminar a poluição, concordamos que precisamos eliminar a fome, mas ainda não entramos num consenso a respeito de individual e coletivamente acabarmos com as guerras e instituirmos para sempre a paz entre as criaturas. E se a guerra traz benefícios para os triunfadores, se a guerra traz benefícios, a paz igualmente traz benefícios muito mais vantajosos para toda a coletividade humana. Poderemos conversar pacificamente, poderemos tratar das nossas questões fraternalmente, respeitosamente, calmamente, com justiça, com equilíbrio, com harmonia. Mas André Luiz, na página que eu vou ler, assim que eu começar a palestra, superada a introdução, nos traz recomendações práticas para que eu me pacifique, para que você se pacifique, para que nos pacifiquemos, a começar por nós mesmos. A paz entre duas pessoas. E André Luiz, simples, profundo e belo, pegou a pedagogia do Cristo para compor esta página. Na sutileza, ele construiu pedagogicamente a receita para a paz individual. Que posso eu fazer para a paz do mundo? Talvez nada no imediato, mas trabalhando por minha paz, eu trabalho pela paz do mundo. Assim como formou-se o exército de 22 milhões de soldados a serviço da morte, imaginemos, finalmente o Isaías claro, pacificado. Você, mais você, mais você, mais você, mais o outro. O desafio é instituir a paz individual e que cada um cogite desta paz individual, para que assim, paulatinamente, progressivamente, formemos um exército muito maior do que os 22 milhões a serviço da paz. Jesus, no seu Evangelho, nos propõe: não faça a outrem
o que não queres que outrem te faça. Não faça, e propõe: faça a outrem o que queres que outrem te faça. É a regra do não e a regra do sim. Não fazer para o outro o que não queremos para nós, e fazermos para o outro o que queremos para nós. E refletindo sobre estes dois ensinamentos básicos do Cristo, algo me chamou a atenção: faça para outrem o que queres que outrem te faça. Notem, o outro ainda não fez o bem que eu espero. Faça o que queres que ele te faça. Ele ainda não fez o bem que eu almejo. Devo me antecipar na prática do bem. Se o outro fará ou não deve entrar na nossa cogitação no momento de optarmos pelo bem. Não vou dar bom dia, porque ele não vai responder. Na prática do bem, precisaremos nos antecipar, sem condicionarmos, sem esperarmos que o outro responda conforme desejamos. Eu saí um pouco do tema para dizer da técnica de André Luiz nesta página, que você pode acreditar, eu ainda vou apresentá-la nesta noite, nesta hora. A regra do não e a regra do sim. Para que eu me pacifique, para que nós nos pacifiquemos, e assim iniciemos em nós a paz que desejamos para o mundo, André Luiz nos apresenta o decálogo do não e o decálogo do sim. E eu vou enfatizar o não. Não perturbe. O sim, tranquilize. Não e sim. Não perturbe. Tranquilize. Não grite. Converse. Não critique. Auxilie. Não acuse. Ampare. Não se irrite. Sorria. André aqui pegou muito pesado. Não fira. Balsamize. Não se queixe. Compreenda. Não condene. Abençoe. Não exija. Sirva. Não destrua. Edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos, e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa em nós. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos domésticos, grupos de trabalho, grupos sociais, e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós.
Portanto, não basta, como percebemos pela mensagem do nosso benfeitor André Luiz, não basta não fazermos o mal. É preciso que façamos o bem. Não perturbe. Procuremos evitar aborrecimentos. Procuremos evitar alterar o quadro. E vamos trabalhar para a tranquilidade do grupo. Não grite, converse. Certa vez, eu li num PowerPoint, porque os casais de namorados sussurram, porque eles estão próximos um do outro, e porque depois de um certo tempo gritamos com as pessoas, porque elas estão muito distantes. Se não estão distantes fisicamente, distanciaram-se, distanciamo-nos afetivamente. Quando estamos apaixonados, nossa fala é uma brisa suave, doce, perfumada, recheada de expressões ternas, gentis. E eu me lembro de uma piada caipira que eu conheci na minha adolescência, juventude, já muito distante, e estou feliz em saber que a minha juventude ficou distante. É sinal que estamos avançando, né? Naquela época, diz a piada, era o casalzinho de namorados na praça, no banco, no tempo que os casaizinhos iam na praça, nos bancos, e eles ali próximos, coladinhos, rostinho, olhando a lua, e ela pergunta: bem, que vemos? E ele: é a lua que não se apresenta hoje em todo o seu esplendor, porque ela está tímida, envergonhada diante da tua beleza. O tempo passa, casam-se, está um na ponta do banco, o outro na ponta do outro banco, e a cena quase que se repete. Ela pergunta: bem, que é aquilo? Você não está vendo que é a lua, sua burra? Como piada, não tem muita graça, eu reconheço, porque choca, mas é assim. Uma vez eu estava no fórum, eu estive muitas vezes no fórum, mas me lembrei agora de um caos. 2 advogados, um gritando com o outro. Estamos aqui, não grite, converse. E um gritando, dando de dedo em riste, apontando, falando isso. E o outro, sabiamente, idoso, experiente, ouviu. Numa pausa do outro, ele disse para o colega, quem grita não tem razão. Só isto. Pensa num direto de direita do Mike Tyson no auge da sua forma física. O que estava gritando foi a nocaute.
perdeu toda a condição de continuar conversando, porque só gritou e não conseguiu, e a discussão acabou ali. Quem grita não tem razão. E no Velho Testamento tem um pensamento lindo, que todas as vezes que eu não apliquei, e foram muitas, eu me atrapalhei. Lindo versículo bíblico no Velho Testamento: a resposta branda afasta o furor. A resposta branda afasta o furor. Porque quando a gente começa a gritar com quem grita, a gente começa a tergiversar armas, a gente começa no entrechoque, aí é cada um para si. Mas a resposta branda, porque surpreendente, desarma o oponente. Então, queridos, eu estou emocionado com o tema de hoje, porque para mim ele é um santo remédio, né? As lutas que chegam, e todos as temos, eu não sou exceção, então esse tema chegou em muito boa hora, né? E eu tenho uma quase novidade para vocês. Nós vamos ouvir uma música, e cante-a ou aprecie sem moderação. A mesma música, agora, quem sabe, com a emoção ainda mais aflorada. E com ela encerramos a exposição e vamos para os passes. Agora peço permissão para registrar a presença da Jordana, nossa filha reencarnada. Viu? A Morgana veio te dar um beijo hoje aqui. É uma das trabalhadoras da nossa casa. Quanta luz Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. quanta luz, Quanta luz, quando assim em breve minha alma cresce minha alma cresce aos olhos de Jesus. olhos de Jesus. Quanta luz, Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Jesus está falando conosco. Fica em paz. Quanta paz, quanta paz descendo sobre nós. Quanta paz, Quanta luz, este ambiente desceu sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando
Jesus, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz e quanta paz. Perdoa a exposição tão pobre, mas tão ansiosa de serenidade.